Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, a gente teve aí a divulgação do nível de utilização da capacidade instalada da indústria brasileira, que atingiu em abril o menor patamar já registrado, percentual de 57,5% em abril, que é aí o mais baixo desde o início da série histórica em janeiro de 2001. Como é que você vê esse dado? E isso também não reforça a necessidade de iniciativas defendidas pelas centrais sindicais, por exemplo, como a reconversão industrial, ganharem mais força nesse cenário? Sem dúvida, Glauco. Bem, a gente está vendo aí com relação à indústria algo que já estava previsto, né? Já era esperado. Primeiro que são dois fatores diferentes. Um é um fator de conjuntura, com a pandemia, com a saída das pessoas, né, com o isolamento. O que a gente vai assistindo é que é razoável imaginar que a indústria vai mesmo parando, né? Porque as pessoas vão deixando de comprar, em especial no que se refere aos bens duráveis. Então, se a gente olhar ali, fabricação de automóveis parou, basicamente, fabricação de vestuário, calçados, ou seja, são os movimentos que a gente está assistindo. A mesma coisa acontece com a indústria da eletrônica, a mesma coisa vai acontecendo. As pessoas não vão trocar de carro no meio da pandemia, as pessoas dificilmente vão trocar uma televisão, uma geladeira, entrar em algum financiamento por conta da pandemia. Hoje a gente vive um momento de muita expectativa, né, não só do ponto de vista da pandemia, aquele que tem poupança não vai gastar a sua poupança nesse momento com consumo, e aquele que eventualmente entraria via crédito não tem tranquilidade para pensar a sua vida daqui 3, 4, 5, 6 meses, então ele também não entra do ponto de vista dos financiamentos. A gente está assistindo ainda um momento em que a indústria que está parando, a indústria que está com dificuldades, com mais dificuldades, né, com maior capacidade ociosa, ainda são essas empresas que estão vinculadas a esses setores de bens duráveis, um pouco de bens semiduráveis ali, que é calçados, que é vestuário, mas a gente ainda vai ver agora, muito provavelmente para frente, em especial avançando ao problema econômico, que é a diminuição da renda do trabalhador, os outros segmentos começarem a ser impactados, que é o caso de alimentação, que é o caso do vestuário novamente, só para a gente olhar um pouquinho esse cenário. Agora, na outra ponta, o que preocupa bastante é que a indústria já vinha em queda já há muito tempo, a indústria vinha perdendo participação no PIB, ou seja, a importância da indústria, o processo de desindustrialização no Brasil ele já estava acontecendo já há algum tempo, e agora ele pode se intensificar não só do ponto de vista da perda real do tamanho da indústria na economia nacional, mas inclusive com perdas mesmo de capacidade produtiva, né? Ou seja, as empresas começam a fechar, começam a faltar empresas, as empresas quebram, começam a desaparecer e a capacidade produtiva vai diminuindo. Eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa olhar para os próximos períodos. A reconversão industrial, ela é uma discussão que nós precisamos encará-la com muito mais profundidade, inclusive, do que nós estamos encarando. São dois movimentos diferentes. Um é a gente aproveitar o que o SUS tem enquanto grande comprador, então o SUS é um enorme comprador mundial. Nesse momento em que você tem a questão do setor de saúde, se aproveitar, inclusive, do papel que a saúde está cumprindo hoje na economia, para que não só a gente resolva problemas de gargalos de produção da indústria, ou de gargalos de fornecimentos vinculados à área da saúde, como a gente tem visto com máscara, quando a gente começou a ver o problema do álcool gel, mas aí com respiradores e outros. Acho que esse é o primeiro momento da discussão da reconversão, mas a gente precisa pensar numa reconversão como também um movimento de reindustrialização do país, ou seja, áreas estratégicas que a gente foi desmontando em nome de buscar produções mais baratas na China, em outros lugares do mundo. Talvez seja o momento da gente fazer uma discussão no nosso país de trazer de volta essas produções para cá, reconverter essas indústrias que por algum motivo estão com muita capacidade ociosa e perdendo capacidade produtiva, para que a gente possa, no momento seguinte, ter uma indústria que vá reorganizando a nossa produção, e não só do ponto de vista estratégico, porque nós precisamos ter uma indústria muito forte aqui em vários pontos da cadeia, mas principalmente porque a gente pode gerar muito emprego dentro das indústrias. A indústria ela tem uma capacidade muito grande de gerar o trabalho mais formal, o trabalho
mais qualificado, um trabalho mais estável, um trabalho que a gente está vendo que nesse momento faz muita diferença. E nesse caso, como você ressalta, Fausto, a indústria brasileira já vem perdendo importância dentro do conjunto da economia há alguns anos. Esse seria o momento ideal, então, de pensar, na verdade, o que vai ser no pós-pandemia, não só durante esse período, mas também depois que a pandemia passar, para tentar aí fazer uma recuperação do setor industrial. Eu acho que nós temos de novo aqueles momentos de esquina da história, né, Glauco, que a gente vai fazendo escolhas. Eu acho que isso é uma questão importante. A discussão da reconversão, ela apareceu como uma necessidade pela falta ali de uma série de insumos que, por algum motivo, a gente não produz internamente, teve que importar, e está vendo a dificuldade que é importar esses insumos e esses produtos, mas nos coloca um enorme desafio. O mundo como um todo vai discutir a reorganização industrial, porque o que aconteceu no Brasil não foi exclusivamente no Brasil, a gente viu isso em todos os países, mesmo nos Estados Unidos, aí, que sempre foi aí o motor da economia global. Então, se a gente olhar, né, essa redistribuição global da indústria vai acontecer. O Japão está fazendo isso, o Japão está colocando quase $1 trilhão de volta para tentar trazer setores de volta para a ilha. Então, só para a gente pegar um caso, os americanos têm feito essa discussão já há algum tempo e agora ela vai se intensificar. E o Brasil, que sempre teve uma indústria muito forte, a indústria brasileira, ela tem longas cadeias, ela produzia há muito pouco tempo atrás, há 2 décadas atrás, a indústria brasileira produzia boa parte das necessidades do país, ou seja, ela sempre teve essa capacidade de abastecer na maior parte dos produtos que a gente precisa aqui dentro. E é fundamental que neste momento, que vai reorganizar a economia global e a discussão da própria indústria no mundo vai estar se reorganizando, o Brasil precisa entrar nessa discussão, ele precisa avançar para resolver gargalos históricos do ponto de vista da produção industrial, voltar a investir em tecnologia, fazer esse processo de transição, né, das revoluções tecnológicas. Nós perdemos a terceira revolução tecnológica, a gente é muito dependente basicamente da microeletrônica importada, quase tudo relativo à microeletrônica ou importado, o máximo que nós fazemos aqui no Brasil é montar, e eu acho que nós temos uma oportunidade agora e a necessidade de refazer essa discussão e construir outras alternativas. Essas outras alternativas podem levar, sim, o Brasil para um patamar diferente. Agora, o problema, Glauco, é que não é isso que nós temos visto da fala do ministro da Economia, não é isso que nós temos visto do ponto de vista de um planejamento para frente, do pós-pandemia. Na verdade, é o contrário. Como a gente fica mitigando o tempo todo os dilemas que estão acontecendo em relação ao próprio combate à pandemia, você vê muito pouca discussão por parte do Estado brasileiro do que será o pós-pandemia. É como se isso simplesmente, a pandemia fosse algo quase que normal na nossa vida e nós vamos só lidar com o problema. Na verdade, não. Nós estamos num momento desses que deve mudar muito a economia global e o Brasil devia estar preparado para isso. É bastante assustador a gente olhar como o governo federal hoje, ele meio que desconsidera tudo isso, né? Ou seja, como você não tem planejamento e você não tem organização nem para lidar com a pandemia, quanto mais a gente ter uma discussão mais estrutural nesse país. Então, eu acho que é o momento em que os trabalhadores e que as empresas, em que a sociedade civil em geral, precisam tomar a frente desse debate e caminhar para algumas escolhas fundamentais que a gente vai ter que fazer, e ela começa agora, ao longo do momento de crise que nós estamos vivendo. Sem dúvida, Fausto, muito obrigado aqui pela sua participação e até amanhã. Amanhã, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.